Olá, ouvinte. Prepare-se para uma viagem fascinante. Hoje a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga. Isso aí. Vamos mergulhar na história do pensamento humano, explorando como é que a filosofia se desenvolveu a partir dos mitos. Isso mesmo. A gente vai entender como os gregos antigos começaram a questionar aquelas narrativas míticas que explicavam o mundo. E aí, com isso, inauguraram a filosofia. Um marco na história do pensamento ocidental. É incrível pensar que, por séculos, os mitos foram a principal forma de explicar os mistérios do mundo. As grandes questões da vida, a origem do universo, os fenômenos da natureza, tudo explicado através de deuses, heróis e monstros. Os mitos, serviam como um manual de instruções para a vida. Exatamente. E como todo bom manual, os mitos gregos estavam repletos, de histórias fantásticas. É. Por exemplo, você já ouviu falar da deusa Penúria? Penúria. Não me lembro de ter aprendido sobre ela na escola. Penúria personificava, a pobreza, a necessidade, a fome. O mito conta que ela deu à luz odeias do amor. Que, por sua vez, vive eternamente em busca de satisfação. Nunca saciado. Uma metáfora poderosa, não acha? Com certeza. A eterna busca por preencher um vazio. É uma história que ressoa até hoje, de certa forma. E o que dizer da história de Prometeu? Sempre me fascinou a ousadia dele de desafiar os deuses. Prometeu é um personagem fascinante. Um titã que roubou o fogo do Olimpo para dar para os humanos. Ele queria que a humanidade tivesse o conhecimento e o poder do fogo, mesmo sabendo que os deuses se oporiam. Mas essa ousadia teve um preço alto, né? Provavelmente testado isso. Sim. Zeus puniu Prometeu acorrentando ele a uma rocha e enviando uma águia para devorar seu fígado todos os dias. O fígado se regenerava durante a noite, perpetuando o sofrimento. Que história trágica. Prometeu, ele se torna um símbolo da busca pelo conhecimento. Mesmo que isso signifique desafiar as autoridades e enfrentar as consequências. Exatamente. Mas, voltando à nossa linha de raciocínio, em um certo momento, essa confiança nos mitos começou a mudar. O que será que aconteceu? Os gregos começaram a questionar os mitos, buscando explicações mais racionais para o mundo. Isso mesmo. A Grécia Antiga passava por grandes transformações. Viagens marítimas, a invenção do calendário e da moeda, o surgimento da vida urbana, da escrita. Tudo isso contribuiu para que as pessoas começassem a buscar explicações mais racionais para o mundo. É aí que a filosofia entra em cena. É nesse ponto que a história fica realmente interessante. Essa busca por novas formas de entender o mundo, marca o nascimento da filosofia. Com certeza. A filosofia floresceu nesse contexto de questionamento e busca por respostas. Respostas que fossem além das narrativas míticas. Os gregos passaram a investigar a natureza, o cosmos e a própria existência humana, utilizando a razão como ferramenta principal. Mas quais as grandes diferenças entre o mito e a filosofia? Como podemos traçar essa linha divisória? Uma diferença crucial é a forma como cada um lida com o tempo. Enquanto o mito se volta para um passado imemorial, lendário, a filosofia busca explicar o passado, o presente e o futuro. Ela amplia o horizonte temporal, buscando uma compreensão mais abrangente da realidade. Ou seja, a filosofia busca ir além das narrativas tradicionais, procurando entender as causas e os princípios que regem o mundo em todas as épocas. Exatamente. Outra diferença fundamental está na natureza das explicações. O mito se apoia em forças divinas, em seres sobrenaturais que ditam o destino do mundo. Já a filosofia busca causas naturais, princípios que regem o universo independentemente da vontade dos deuses. É uma mudança radical de perspectiva. A filosofia tira o foco do divino, e coloca na própria natureza, buscando leis e princípios que expliquem os fenômenos. Perfeito. E a ferramenta para essa investigação, como já mencionamos, é a razão. Os primeiros filósofos buscavam respostas coerentes, lógicas, baseadas em princípios universais de pensamento. A argumentação, a demonstração, a busca por evidências. Tudo isso se torna fundamental na filosofia. É como se a humanidade tivesse despertado para um novo nível de consciência. Em vez de simplesmente aceitar as explicações tradicionais, os gregos passaram a buscar a verdade através da razão e da observação. Exatamente. E essa nova forma de pensar, essa busca pela verdade através da razão, teve um impacto profundo na civilização ocidental. A filosofia grega lançou as bases para o desenvolvimento da ciência, da ética, da política, da arte, enfim, moldou a nossa forma de pensar e de ver o mundo até os dias de hoje. Que legado, incrível. É fascinante pensar como a coragem de questionar, e de buscar novas respostas pode ter um impacto tão duradouro. Mas imagino que essa transição do mito para a filosofia não tenha acontecido da noite para o dia, certo? Com certeza. A influência dos mitos continuava presente na cultura grega. A própria filosofia muitas vezes se apropriava de elementos míticos, reinterpretando sob uma nova luz. Um bom exemplo disso é... O mito da caverna de Platão. Lembro de ter estudado sobre ele na faculdade. Exatamente. Vamos falar sobre ele e outros exemplos fascinantes na próxima parte do nosso mergulho na história da filosofia. O mito da caverna, descrito por Platão. É uma ótima ilustração de como a filosofia reinterpretou elementos da mitologia.
A caverna representa o mundo que a gente percebe pelos sentidos. E as sombras, né, projetadas em suas paredes, simbolizam as ilusões, né, que nos prendem a uma realidade limitada. Sair da caverna, para Platão, significava alcançar o conhecimento verdadeiro, o mundo das ideias. É uma metáfora poderosa, né? Para nos mostrar que a gente deve ir além das aparências e buscar a essência das coisas através da razão. E Platão foi um dos grandes nomes da filosofia grega, né? Sem dúvida, Platão foi discípulo de Sócrates, outro gigante da filosofia. Sócrates não deixou nada escrito, mas seus ensinamentos foram preservados pelos seus discípulos, incluindo Platão, que nos deixou diálogos incríveis, como, por exemplo, a República. Nessa obra, ele discute temas como justiça, política, a natureza da alma humana, questões que continuam relevantes até hoje, né? É impressionante como as ideias desses filósofos da Grécia Antiga, né, continuam a nos influenciar. E Platão teve seu próprio discípulo famoso, certo? Sim, Aristóteles, que também deixou uma marca profunda, né, na história do pensamento. Ele expandiu ainda mais o escopo da filosofia, explorando áreas como lógica, ética, física, biologia. É realmente incrível a vastidão do conhecimento que esses filósofos gregos nos legaram. Falando em legados, você mencionou que a filosofia buscava causas naturais, né, para explicar o mundo. Pode nos dar alguns exemplos de como esses primeiros filósofos faziam isso? Claro. Os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, estavam muito interessados em descobrir arché, o princípio fundamental de todas as coisas. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, acreditava que a arché era água. A água. Por que ele teria chegado a essa conclusão? Parece ser uma ideia tão simples. Apesar de parecer simples, a ideia de Tales era revolucionária para a época. Ele observou que a água era essencial para a vida, né? Estava presente em todos os lugares e podia se transformar em diferentes estados: sólido, líquido e gasoso. A partir dessas observações, ele concluiu que a água seria o elemento primordial, a origem de tudo. Faz sentido. E outros filósofos? Quais archés eles propuseram? Anaximandro, por exemplo, discordava de Tales. Ele argumentava que a arché não podia ser algo tão específico como a água, mas sim algo infinito e indeterminado, que ele chamou de áperon. Já Anaximenes acreditava que a arché era o ar, que se condensava ou se expandia, dando origem aos diferentes elementos. Esses filósofos pré-socráticos foram realmente inovadores, né? Eles estavam, rompendo com as explicações míticas e buscando uma compreensão racional da natureza, baseada na observação, na lógica e na argumentação. Exatamente. E essa busca por princípios explicativos, né, por leis que regem o universo, é um dos pilares da ciência moderna. A gente pode traçar uma linha direta entre esses primeiros filósofos e os cientistas que vieram depois, como Galileu, Newton, Einstein. É fascinante como a filosofia grega plantou as sementes para tantos campos do conhecimento. Mas essa transição do mito para a filosofia não aconteceu de forma repentina, né? Imagino que tenha sido um processo gradual. Com certeza. A influência dos mitos ainda era muito forte, né, na cultura grega. A própria filosofia se apropriou de elementos míticos, reinterpretando sob uma nova luz. E o mito da caverna de Platão, né, que a gente discutiu agora há pouco, é um ótimo exemplo disso, né? Exatamente. A filosofia se construiu em diálogo com a tradição mítica, reinterpretando e questionando as narrativas existentes. Mas para a gente entender melhor essa transição, a gente precisa analisar as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. É verdade. O contexto histórico é fundamental, né, para a gente entender qualquer movimento cultural ou intelectual. Que fatores históricos contribuíram para o florescimento da filosofia na Grécia Antiga? Diversos fatores se combinaram para criar um ambiente propício ao questionamento e à busca por novas formas de entender o mundo. A Grécia Antiga era um caldeirão de ideias, impulsionado por... Pelas viagens marítimas. Me lembro de você ter mencionado isso antes. Sim, as viagens marítimas foram um fator crucial. Os gregos eram exímios navegadores e suas viagens pelo Mediterrâneo os colocaram em contato com diferentes culturas, crenças e costumes. Essas experiências ampliaram seus horizontes, mostrando que o mundo era muito maior e mais diverso do que eles imaginavam. Ou seja, as viagens ajudaram a desmistificar o mundo para os gregos, abrindo espaço para o questionamento e a busca por novas explicações. Exatamente. E as viagens também estimularam o desenvolvimento do comércio, o que levou ao surgimento de novas cidades, novas formas de organização social e, consequentemente, novos desafios e novas ideias. A vida urbana, por exemplo, foi fundamental para o desenvolvimento da filosofia. Porque a vida urbana foi tão importante. Nas cidades, as pessoas se encontravam, debatiam, trocavam ideias. A Ágora, a praça pública, é um espaço de intensa atividade política e social, onde as pessoas se reuniam para discutir os assuntos da cidade. Essas interações estimulavam o desenvolvimento do pensamento crítico, e da argumentação. É como se a cidade fosse um grande fórum, onde as ideias circulavam livremente, se chocavam e se transformavam. Que ambiente estimulante para o desenvolvimento da filosofia. Sem dúvida. E além das viagens e da vida urbana, outras inovações também contribuíram para o surgimento da filosofia.
como a invenção, né? Como a invenção do calendário e da moeda. Pode parecer estranho, mas essas inovações também tiveram um impacto na forma como os gregos pensavam. O calendário e a moeda. Me explica melhor como isso influenciou a filosofia. Claro, o calendário, por exemplo, representou uma nova forma de entender e organizar o tempo, de perceber a regularidade dos ciclos naturais. Isso estimulou o pensamento mais abstrato, mais voltado para a busca de padrões e princípios. Entendi. E a moeda? A moeda possibilitou uma forma mais abstrata de troca, baseada num valor e não na simples permuta de bens. Novamente, a gente vê a abstração em ação, o que é fundamental para o pensamento filosófico. Faz sentido. E a escrita? Imagino que a invenção da escrita também tenha sido crucial para o desenvolvimento da filosofia, né? Com certeza. A escrita alfabética possibilitou registrar e transmitir o conhecimento de forma mais eficiente. A partir daí, as ideias dos filósofos podiam ser propagadas, debatidas, criticadas, aperfeiçoadas ao longo do tempo. É verdade. Sem a escrita, seria muito mais difícil para a filosofia se desenvolver e se espalhar. Exatamente. E, por fim, a gente não pode esquecer da invenção da política. A Grécia Antiga foi o berço da democracia. E a política, nesse contexto, não era apenas uma questão de poder, mas um espaço de debate e de argumentação, de busca por consenso. Ou seja, a política estimulou o desenvolvimento da razão e da argumentação, habilidades essenciais para a filosofia. É fascinante como todas essas peças se encaixam. Sem dúvida. A Ágora, a praça pública, era um verdadeiro palco para o exercício da razão e da persuasão. Os cidadãos se reuniam para debater os assuntos da cidade, defendendo seus pontos de vista e buscando o bem comum. Então, a gente pode dizer que a democracia ateniense, com sua ênfase no debate e na participação dos cidadãos, também contribuiu para o florescimento da filosofia. Exatamente. Foi a partir desse solo fértil, com todas essas inovações e transformações sociais, que a filosofia floresceu na Grécia Antiga, dando origem a uma tradição de pensamento que influenciaria o mundo ocidental por milênios. É realmente impressionante como a convergência de fatores históricos, sociais, econômicos, culturais possibilitou o surgimento da filosofia. A Grécia Antiga nos deixou um legado riquíssimo, que nos inspira a questionar, a buscar a verdade, a usar a razão para compreender o mundo e a nós mesmos. E essa busca, essa jornada do pensamento continua. A filosofia nos convida a sermos protagonistas dessa aventura intelectual, a trilharmos nosso próprio caminho em busca de respostas, a construirmos um mundo mais justo, mais sábio e mais humano. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão na história do pensamento, explorando a fascinante transição do mito para a filosofia. Esperamos que você, ouvinte, tenha apreciado essa viagem e se sinta inspirado a continuar explorando esse universo. Afinal, a filosofia nos mostra que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, repleta de desafios e descobertas. E nunca se esqueça, a filosofia não é um privilégio de especialistas, mas um direito de todos. Questione, reflita, dialogue e construa seu próprio caminho nessa grande aventura do pensamento. Até a próxima.